Então, bom dia. Finalmente chegamos na segunda parte do livro que temos usado como base para esse curso. E apesar de eu ter tomado mais tempo para finalizar o curso, eu acredito que foi valioso o tempo que a gente desprendeu até aqui. Na primeira parte, vimos que pensar no passado é um assunto importante. Além de importante, vimos que é bíblico pensar no passado. E também entendam isso, que a origem de entender a influência do nosso passado não vem da psicologia. E quando falamos sobre isso, né, nesse tema, a gente viu que algumas pessoas afirmam que o passado é tudo, como se todas as coisas, os problemas presentes estivessem fortemente ligados e justificados sempre no passado. Geralmente essas pessoas sempre vêm de uma forma negativa falando do passado, né? Elas justificam muito o que acontece no presente com alguma coisa que aconteceu no passado. Elas muitas vezes usam o passado como causa e não como influência das coisas que acontecem no presente. Mas também tem aquelas pessoas que dizem que o passado não tem nada a ver com o que acontece no presente. Isso está igualmente errado. Um outro ponto que observamos e servirá como base para o nosso estudo de hoje é a sistematização que eu apresentei para vocês, que é utilizada pelo autor do livro, Steve Viers. Vocês se lembram desse quadro? Né? Essa é uma boa forma para, não é uma forma exclusiva, mas é uma boa forma para a gente organizar a questão do nosso passado com a finalidade de avaliá-lo e nós tomarmos as devidas providências para que o passado seja o nosso amigo. E foi nesse contexto que eu apresentei para vocês esses 4 personagens. José como sendo inocente naquilo que aconteceu, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi injustiçado pelo senhor dele quando era escravo no Egito. Depois o parceiro de cela dele, que ele ajudou em função do sonho que teve, também se esqueceu dele lá. Ele reagiu bem, apesar de tudo aquilo que ele sofreu. Nós vimos também a respeito de Noemi, que também não era culpada pelos acontecimentos, como a morte do marido e as mortes do filho, mas a sua reação não foi agradável, pelo menos da perspectiva de Deus. Também vimos Pedro, né, como sendo culpado. A gente comentou sobre ele ter dito para Jesus que ele não negaria Jesus, mas Jesus falou, olha, antes que o galo cante, você vai ter já me negado 3 vezes. E ele fez isso, porém, ele reagiu muito bem a isso. Inclusive, mais para frente, Jesus afirma o perdão que ele teve, quando 3 vezes também fala para ele, para que Pedro apacentasse as ovelhas. E Davi, a gente viu o caso quando ele vê Batseba, é atraído pela beleza dela, convida ela ou convoca ela até o palácio, se relaciona com ela e depois também aproveita, querendo esconder a situação, envia o marido dela, Urias, para frente da batalha e ele se torna o assassino do marido dela. E ele não reage bem ao próprio pecado que ele tinha causado. Então, com isso em mente, eu queria orar com vocês e dar sequência ao nosso estudo. Senhor, obrigado pela chance, pela vida, pela nossa saúde, em estarmos hoje aqui com o que precisamos, Pai, com a nossa consciência, com o Espírito do Senhor, aqueles que creem em Cristo, para que pensemos nessas questões que envolvem o nosso passado, que envolvem o nosso presente, que envolvem a nossa vida, tanto na questão do amor que nós temos pelo Senhor, quanto pelo próximo. Nos ajude, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus, ele tem muito a dizer sobre o passado. E só pelo fato de nós sabermos disso, já deveria nos trazer esperança quando lidamos com o nosso passado. E como já vimos e até relembramos, alguns dizem que o passado é tudo, outros dizem que o passado não é nada, ou seja, que pouco ou nada importa.
mas nenhuma nem essa outra abordagem é correta. E por isso que construir uma sistematização, segundo a Bíblia nos apresenta, é de suma importância, se queremos organizar melhor os nossos pensamentos, que muitas vezes se encontram confusos nesse assunto. E hoje eu quero focar com vocês na coluna inocente do nosso quadro. Eu acho que não vou entrar na questão da reação má, mas mesmo assim, é nessa coluna aqui que a gente vai ficar. Então esses são aqueles que não tiveram a culpa naquilo que aconteceu, ou alguém pecou contra eles, ou as suas aflições desse mundo caíram em cima deles. Não é necessariamente o sofrimento que vem pelo pecado de alguém, mas pode ser por causa do como o nosso mundo funciona. Por exemplo, alguém que sofre com abuso sexual, alguém que sofre por causa do antigo marido ou da antiga esposa, ou sofre na mão de um pai alcoólatra, ou sofre na mão de um governo, ou algum chefe, talvez nas mãos de algum líder religioso. Mas, como eu disse, também tem questões que não é exatamente o pecado diretamente de alguém, como alguém que perde pessoas na família por causa de um deslizamento ou por causa de um terremoto. Ou porque investiu dinheiro numa empresa e a empresa faliu, ou porque uma doença degenerativa acaba levando a algum parente querido. As possibilidades aqui são inúmeras. Eu queria ler com vocês um relato de um rabino sobre quando ele descobriu que o filho dele tinha progéria. Progéria é aquela síndrome bastante rara, onde a criança, isso bem cedo na criança, ela começa a envelhecer e isso causa uma morte prematura para a criança. Olha como ele processou a notícia quando recebeu que o filho dele era portador de progéria. O que eu senti naquele dia foi uma sensação profunda e dolorida de deslealdade. Nada fazia sentido. Eu tentara fazer o que me parecia correto aos olhos de Deus. Mais do que isso, eu levava uma vida mais comprometida com a religião que a maioria das pessoas que eu conhecia. Pessoas que tinham famílias grandes e saudáveis. Eu acreditava estar trilhando os caminhos de Deus, realizando sua obra. Como isso podia acontecer com a minha família? Se Deus existia, se Ele tinha um mínimo de equidade, pelo menos para amar e perdoar, como podia Ele fazer isso comigo? Como a maioria das pessoas, minha esposa e eu, havíamos crescido fazendo de Deus a imagem de um Pai onisciente, onipotente, que nos trata como nossos pais terrenos o fazem, ou ainda melhor. Se fôssemos obedientes e merecedores, Ele nos recompensaria. Se saíssemos da linha, Ele nos disciplinaria. Relutantemente, porém com firmeza. Ele nos protegeria do mal, nos impediria de fazer o mal a nós mesmos e, ao final, nos premiaria pelo que tivéssemos merecido durante a vida. Então eu leio palavras como essas e a primeira coisa que eu quero é me compadecer com o sofrimento dessa pessoa. Também penso que não há nada de errado nós questionarmos honestamente a Deus. Porém, no entanto, todavia, os questionamentos do rabino, do Kushner, eles não devem ser somente ouvidos. Na verdade, qualquer questionamento. Nós não devemos somente nos compadecer, nós precisamos avaliar cuidadosamente esses relatos. Por quê? Duas perguntas. Há sempre uma relação direta de causa e efeito entre o modo como as pessoas vivem e as circunstâncias que elas experimentam? Essa é a primeira. A segunda a Bíblia diz alguma coisa que, se eu viver piedosamente, eu não passarei por aflições? Infelizmente, ainda que a descrição do sofrimento tenha sido bastante honesta, o rabino Kushner ele não se voltou para a palavra de Deus para buscar consolo, encorajamento, respostas. O que aconteceu? E como muitos de nós que
que já deve, se não todos nós, ter passado por momentos difíceis, nós somos tentados a olhar para a Bíblia e interpretá-la de acordo com a nossa experiência. E Kushner, ele julgou Deus por meio do prisma que ele mesmo criou. E quando isso ocorre, qualquer coisa que acontece que não se encaixa na interpretação criada, ela é rejeitada. Por exemplo, no livro que ele escreveu, quando acontecem coisas más às pessoas boas, ela foi um best-seller nos Estados Unidos, ficou bastante tempo como primeiro lugar, se não me engano, no Times. Enfim. Ele transformou no livro Jó num personagem fictício. Ele não conseguia mais aceitar, na leitura bíblica dele, que Jó tivesse sido uma pessoa real. Tudo isso porque ele queria manter a sua crença em Deus. Mas a crença em Deus dele precisava ser de acordo com aquilo que agora ele aceitava como verdade. Então, para que ele continuasse crendo em Deus, ele teve que adulterar, não o texto bíblico, como algumas seitas fazem, uma específica eu estou em mente aqui, mas ele teve que adulterar o significado do texto bíblico. Então, uma pergunta muito importante aqui, e até para a gente dar sequência no curso, é: quanto e como você considera a palavra de Deus? Você acredita, você crê nela de tal forma como ela se apresenta a nós? Olha aqui alguns versículos. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O salmista, nesse caso aqui, é Davi, diz que além da palavra do Senhor ser perfeita, e perfeita aqui tem uma conotação de pleno, tá? Ela é capaz de nos transformar, de nos revigorar, de dentro para fora. Ela é capaz de tornar aqueles que não sabem muitas coisas em pessoas sábias. Vocês creem nisso? Salmo 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Gente, nós não precisamos de ninguém trazendo novas informações. E eu não estou nem querendo dizer que isso possivelmente aconteça. Eu estou querendo dizer que não há necessidade para que nós, querendo viver uma vida piedosa, precise de qualquer informação extra-bíblica. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia, não falta nada. E também nós não podemos tirar nada dela. Nem colocar alguma coisa nela. João 17:17. Jesus ele fez essa oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele pediu para que o Pai santificasse aqueles por quem ele orou e que o canal para que essa transformação acontecesse fosse a Bíblia. Segundo Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia ela vem de Deus para o seu povo com o objetivo de que cada um que faz parte deste povo seja apto a fazer a boa obra que ele requer de cada um de nós. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nenhum livro, foi escrito como a Bíblia foi escrita, a começar pelo autor, o próprio Deus, aqui dizendo, o Espírito Santo, supervisionando, capacitando as pessoas que escreveram, cerca de 40 autores. Imagina que você aproveitou, sexta-feira foi a Black Friday, você foi lá nas lojas americanas, ficou 3 horas na fila,
E aí você comprou a sua Smart TV, 70 polegadas. E aí você leva para casa, coloca na parede e começa a desfrutar daquele controle remoto. Geralmente eles hoje assim, né? Tudo minimalista. Né? Antigamente você tinha 88 botões, agora você tem 5. E você começa lá, mexer na sua TV. A maioria de nós não lê o manual de instrução, correto? Você só quer ter certeza que é 110 ou 220. Na verdade, as TVs no Brasil são bivolt, né? Então você coloca lá atualmente, então não vai ter erro. Só que você só consegue aproveitar daquilo que você consegue, de alguma forma, descobrir conforme você usa o controle remoto. Mas se você pegasse o manual, talvez você percebesse que existe um mundo de coisas que essa sua nova TV é capaz de fazer e você não desfruta porque você não foi para o manual de instruções. Aliás, você até conseguiria cuidar melhor da sua TV se você lesse o manual de instruções. Em vez de passar Veja multiuso na frente, talvez você passasse, talvez fosse só com água, não sei. O fato é que lá no manual de instrução te ajuda isso. E com o nosso Criador isso não é muito diferente. Ele nos criou e Ele sabe melhor do que qualquer pessoa sobre nós. Ele sabe o potencial que podemos ter se funcionarmos como Ele quer que nós funcionemos. Ele também sabe quando nós estamos com um problema e Ele também sabe a solução do nosso problema. A questão é, realmente acreditamos nisso? Realmente acreditamos nesses versículos que nós lemos? Considerem essas perguntas. Você acredita que a palavra de Deus é perfeita, revigora a alma e é capaz de tornar o inexperiente em sábio? Você acredita que ela é relevante? Você acredita que Deus a usará para a sua santidade? Você acredita que ela provém de Deus e serve para nos preparar para toda boa obra? Você acredita que ela tem como autor o próprio Deus? E ainda tem uma pergunta que não está aí. A pergunta é: qual fonte de conhecimento você vai usar para guiar o seu pensamento? Eu olhei agora para vocês e vi algumas pessoas aqui que eu sei que são professores. E algumas falam, não, eu sigo Paulo Freire. Não, eu sigo a abordagem desenvolvimentista. Não, eu sigo Piaget. Não, eu sigo Montessori. Não, eu sigo... É isso que eu estou falando de linha de pensamento. Quando você vai olhar para a sua vida, qual é a filosofia que você usa para isso? Ou qual a teologia que você usa para isso? É interessante a gente se lembrar que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, o que ele usou mesmo? Ele usou a Bíblia. E você tem a liberdade de usar a perspectiva que você quiser para lidar com as influências do seu passado. Mas você não tem a liberdade de escolher o resultado da sua escolha. Algumas perspectivas até parecem fazer sentido, mas se elas não envolvem Deus no processo, então não há razões para crer que o resultado também englobe a Deus. E se a gente leva em conta que tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus, é um pouco estranho você tirar da equação, esperar um resultado e talvez no final você fale, eu consegui. Eu lidei com o meu trauma. Eu creio que a Bíblia, assim como foi suficiente para Jesus, ela é suficiente para mim. E eu não posso decidir por vocês, mas eu posso orar por vocês, para que cada um de nós aqui tenha a lente para olhar para o passado, para ver o sofrimento, seja ele qual for, e lidar com ele da forma como Deus nos ensina a fazer isso. Porque no final das contas, é Ele quem cuida desse processo. É Ele quem transforma o nosso coração a ponto de que a glória seja também dele.
E assim a gente cumpre com o nosso papel. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém tem alguma coisa para comentar até aqui? Então eu vou continuar. Mas se esse processo, por exemplo, eu acredito em todas essas coisas, mas quando eu recebi uma má notícia, eu também tenho meu período de questionar a Deus. Eu também tenho meu período de dor. Eu não esqueci dessas coisas. Isso é bíblico. Mas eu estou perguntando a Deus por que eu. Isso é bíblico. É o que nós vimos aqui. Eu estou triste com Deus. Tem o seu tempo. Essas são as perguntas honestas. Kushner fez isso. Então isso não é pecado. Não, com certeza não. É só ler os Salmos. Ou falta de fé da minha parte. Também não. Também não. Pelo contrário, se você está fazendo questionamentos honestos para Deus, você está buscando querer entendê-lo melhor. O que aconteceu? E a gente até vai ver hoje que um dos objetivos do sofrimento é a nossa aproximação a Deus. Nós fazemos perguntas no sofrimento que não fazíamos antes. Senhor, por que meu filho nasceu assim? Já que eu sempre responder. E às vezes até contra o próprio nascimento, né, de Jeremias, o próprio Jó, né, que questionou a Deus, né, Jó, por que eu nasci? Né? Eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe, ao invés de estar passando por esse sofrimento. Então, muitas vezes até a gente deseja nem ter nascido. E parte, às vezes, desses questionamentos sim, é a nossa própria compreensão do texto bíblico. Por exemplo, falando de mim mesmo, Romanos 8, abri no lugar errado. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma das perguntas que eu fiz foi: se ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a minha pergunta foi: Senhor, eu te amo? Mas eu nunca tinha me feito essa pergunta antes. Outra coisa é saber que bem é esse, né? É, também. Não é o meu, é o dele. Eu acho que isso também faz parte do amadurecimento, né? Eu nunca passei por determinadas situações, está doendo tanto que essas perguntas são legítimas, mas é um processo que vai amadurecer. Uhum. Agora, Faz parte. então, eu diria, não que vai, mas que pode amadurecer. Porque numa situação de sofrimento, ninguém fica em cima do muro. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Não tem como ficar no mesmo lugar. Só que quando a gente responde essas perguntas de forma equivocada, então, ou seja, quando a gente começa a questionar a Deus, mas a gente é o dono das próprias respostas, em vez de olhar o que Deus responde, eu posso ir para o outro lado. E eu posso fazer como a gente viu aqui. O Rabino, eu só dei um exemplo das coisas que ele fala. Oi, Júnior. Tem um livro na Bíblia que é Sessão Questionamento de Deus, sabe qual é? Salmos. Salmistas estão todos lá. Ó Deus, até quando? Por quê? Pois é. Por que desamparaste? É a natureza humana. Esse é o Salmo 73, por exemplo. Inclusive, eu vou entrar nele daqui a pouquinho, apesar da gente não vai passar por ele. Agora, bem, se a gente não pode falar isso para Deus, a gente tem relacionamento. Eu acho que assim, o primeiro momento de uma dor, uma notícia, é mesmo assim, questionamento, desespero, revolta. Então, se eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus, eu acho que eu tenho esse direito, né, de desabafar. O melhor ouvido para a gente desabafar de fato é Deus. Para que seja um relacionamento robótico, né? Porque a edição, tipo assim, não, se eu creio, eu entendi, então tem todas essas coisas que eu preciso fazer para me comportar como cristão que realmente tem que demonstrar a fé dele em Deus. Mas dentro de mim, meu coração, eu quero, né, como falando de experiência própria, questionar Deus, como eu posso ver o seu amor nessa situação? Como eu posso compreender o porquê desse problema, dessa dificuldade agora?
Onde está o seu amor? Eu quero achar, eu quero ver, mas eu não estou vendo. Ainda que às vezes não é tão bonitinho assim, né? Que a gente dialoga com Deus não nesse sofrimento. Mas, assim, se realmente tudo acontece para aquele que ama, então, né? Então, onde está o seu amor nessa situação que você está passando, nesse sofrimento? E eu acho que na hora do sofrimento mesmo, da luta, você não vai sentir o amor, entendeu? Porque na hora da luta, Porque você vê como um castigo. na hora a luta é luta, né? Na tormenta. Exato. Eu vou continuar, gente, porque vocês estão até vendo, eu fiz um resumo para vocês, porque o conteúdo é até que grande e é bem provável que, se vocês nem tivessem essa folhinha, muitas das coisas que a gente vai conversar e falar aqui fica no esquecimento. Então, a gente está falando aqui nós temos vários exemplos dos nossos próprios sofrimentos. E a Bíblia tem vários personagens, várias histórias que mostram o sofrimento. De fato, aqui, basta você olhar para o lado e talvez você conheça melhor uma pessoa ou outra aqui e saiba que essa pessoa já sofreu. Ou, hoje, você olhou para o espelho da sua casa e se lembrou. Eu também estou passando por sofrimento. Mas pode ser que um parente está muito doente, pode ser que a irmã engravidou de um relacionamento instável, não estável, a amiga que sofre pela fofoca de outras pessoas. De novo, né, eu já comentei isso, uma família inteira sofrendo por causa da bebedeira constante de um membro da família. Agora, como que o cristão deve lidar com isso? Será que esses eventos, esses sofrimentos, são o fim da história? E Paulo ele escreve o seguinte, ele coloca em forma de oração no final, quando escreve para a igreja de Roma. Ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então o desejo de Paulo é que esse Deus, que é o Deus da esperança, enchesse os irmãos de Roma com toda alegria e paz. E olha como isso aconteceria, por sua confiança nele. E o executor dessa esperança é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Eu leio isso e para mim faz uma diferença significativa perceber as expectativas entre um cristão e um não cristão. Porque nenhum incrédulo, ele consegue, ter o mesmo significado de paz e alegria que o crente consegue. Porque a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo habita os crentes. De onde vem esse poder que pode nos dar essa alegria e paz, mediante nossa confiança em Deus. Recentemente um irmão entrou em contato comigo para dizer o quanto as circunstâncias ao redor dele estavam causando dores. E eram situações que ele não podia fazer nada para evitar aquelas situações. O que ele podia fazer era reagir melhor àquelas situações. E a minha pergunta para essa pessoa foi, não dessa forma tão direta e talvez crua, mas foi: você tem confiado em Deus? E eu lembrei essa pessoa de Abacuque, que mesmo sabendo que a mão de Deus pesaria sobre Judá, olha o que ele disse: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Imagina a situação, gente. Estamos nós aqui e eu falo aqui, fiquem tranquilos, tal, eu vou estar tranquilo, mas porque daqui a pouco vem outro povo aí e a gente tudo vai virar escravo deles, tá? Imagina agora, tranquilo, eu vou esperar o dia da desgraça. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E Abacuque, ele confiava em Deus porque ele conhecia Deus. Será que muitas vezes a causa da nossa desconfiança ou da falta de confiança é porque nós não conhecemos a Deus ou não conhecemos a Deus suficientemente?
Porque o meu objetivo aqui não é com vocês reviver qualquer sofrimento que vocês tenham passado, né? Ressuscitar esses sofrimentos, mas sim que a luz das Escrituras reflitam debaixo da soberania e da esperança que somente Cristo pode dar. Então, vamos pensar na pessoa que não foi... Vai lá. Claro. Essa segunda parte que o senhor apresenta, ela parece ser um pouco parecida com aquela experiência que Abraão vivenciou em 2 episódios. Um da sua chamada para sair, e eu acredito que é traumática também. Você está em um lugar estável, provavelmente confortável, e precisa largar tudo. Há um questionamento no seu, por quê? Sair e deixar tudo para trás. Você concorda? Eu estou entendendo. Eu estou pesando aqui na confiança. Tem que confiar para fazer isso. E na outra é quando ele pede, Deus pede o filho. E a Bíblia não relata que em nenhum desses momentos essa confusão, ou pelo menos essa inquietação de Abraão. Por que, Senhor? Por quê? Aí na frente ele vai ser visto como ele que é justificado por fé. Como trabalhar essas duas possibilidades, uma vez que Abraão é tão humano quanto qualquer um de nós? Eu vou colocar mais nessa pergunta. Quanto que Abraão conhecia de Deus para que nem inquietações pudessem ser narradas por Moisés, no caso, nessas ocasiões? Tem uma história, né? Eu não vou entrar com muitos detalhes, mas você tem um chamado em Gênesis 12. Mas você também tem um outro chamado em Gênesis 15, que é onde ele é justificado. Por que em Gênesis 12 não foi, mas em 15 foi? Depois tem a possibilidade do sacrifício do filho, que a gente só vai entender o coração dele porque a gente lê Hebreus lá na frente. Quer dizer, ele foi para sacrificar, mas ele confiava no Deus que tinha prometido para ele que aquele lá seria o que daria sequência ao povo. Ou seria uma piada que ele era o pai de muitas nações? Mas porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele. Eu, pensando no contexto que a gente está e olhando para Abraão, eu diria que, por isso que às vezes eu uso a palavra suficiente, ele conhecia suficientemente a Deus para dar esse passo. E nós aqui, que provavelmente temos muito mais conhecimentos a respeito de Deus, não damos esse passo de confiança. Nós sabemos talvez muito mais sobre Deus do que Abraão. Por quê? Porque talvez o nosso conhecimento seja muito mais informação do que propriamente aplicação na vida do que significa conhecer a Deus, ser amigo dele, se relacionar com ele, ser íntimo dele. Será que eu estou respondendo? Bem, então hoje a gente vai dar um foco maior nisso daqui, que é aquela questão de José, que eu comentei com vocês. Mas talvez eu preciso responder para vocês a pergunta, por que pensar nesse tipo de pessoa, já que ela sofreu e ela reagiu bem? Eu diria que, em primeiro lugar, porque é importante nós sabermos o significado do que é reagir bem, que é parte do que você perguntou. Você, inclusive, fez. Então, não é pecado eu continuar. É esse tipo de resposta que a gente precisa ter. Porque, senão, eu vou entender que a minha reação ou foi positiva quando era negativa, ou era negativa quando foi positiva. Então, a Bíblia também mostra pra gente como essa reação, né, esse bem aqui, como esse bem aqui, é definido por ele mesmo. Vocês confiam em Deus? E eu falei para vocês do Salmo 73, esse é um ótimo texto, assim como 2 Coríntios, capítulo 1, e eles trazem bastante princípio, bons princípios que nos ajudam a ver o sofrimento, a reação que nós devemos ter para que ele seja bom, para que esteja bem. E por uma questão de tempo, eu não vou ler com vocês o Salmo 73 e nem
tá? Mas se você tem essa habilidade, enquanto eu estou falando aqui com vocês, se vocês quiserem abrir no Salmo 73 ou 2 Coríntios 1 e colocarem lá os seus olhos no texto, mas fiquem à vontade quanto a isso. Eu vou apresentar para vocês os princípios extraídos desses dois capítulos, desse Salmo e desse capítulo. E o primeiro deles é esse. Então nós precisamos encarar com honestidade o nosso sofrimento. E existem diferentes razões para as pessoas tentarem ignorar, esconder ou negar a dor do sofrimento. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu "Homem não chora"? Ou quem aqui também nunca ouviu "O tempo cura todas as coisas"? São dois mitos. E é o contrário disso, porque a Bíblia ela nos incentiva a expressarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, tanto daquilo que percebemos acontecer ao nosso redor, quanto o que acontece dentro de nós. O segundo princípio é a admissão da confusão que a dor causa. Na vida, nem tudo que acontece do jeito que nós queremos. Eu acho que até o contrário disso. Muita pouca coisa acontece do jeito que nós queremos. E aí, talvez até alguns de nós poderiam repetir as palavras de Asaf, no Salmo 73, no versículo 2, ele diz: "Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam. Por pouco não escorreguei." E aqui a ideia não é um tropeço literal. A ideia é que o salmista ele quase enveredou para o caminho daquele que ele mesmo sabia que não andava nos caminhos de Deus. Paulo ele fala de aflição no versículo 4, lá no 2 Coríntios 1. Ele também fala de aflições além da capacidade de suportar no versículo 8. Ele vai falar de sentença de morte no versículo 9. Em suma, Paulo, ele admite essa dor, ele fala da dor. Admitir a dor não é pecado. Pelo contrário, é bom que nós tenhamos isso em mente para reagir bem quando a gente sofrer por alguma razão que nós não somos o culpado. Um outro princípio é clamar pelo verdadeiro Deus. Se você sabe quem é Deus, então você sabe que é até perigoso a gente perder tempo e deixar ele escondidinho e não falar com ele, não chamá-lo. Agora, pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus, de alguma forma também clamam a Deus. Mas olha a diferença, e a gente pode ver isso até com a própria vida de Asaf no Salmo 73. No versículo 3, ele diz, olha na sua Bíblia, que invejava os arrogantes e ficava perturbado ao ver a prosperidade deles. E depois ele continua escrevendo e faz uma lista que parece uma lista de reclamação a Deus. Mas ele diz mais para frente, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele se aproxima de Deus, quando nós estamos perto de Deus, nós somos iluminados com a luz dele. E a gente começa a enxergar as coisas corretamente. Quando estamos perto dele, nós temos até mais chance de conhecê-lo melhor, tal como ele é, verdadeiramente, que não sou eu quem defino ele. Ele resolveu se revelar para a gente. Ele fala para a gente como ele mesmo é. E, consequentemente, usufruir disso. Que ele é bondoso. Você sabe quão bondoso ele é? Que ele é justo. Você sabe quão justo ele é? Que ele é amoroso. Você sabe quão amoroso ele é? Olha o convite que o autor da carta aos Hebreus faz para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando conhecemos a Deus, quando sabemos que Ele se compadece de nós, que Ele conhece as nossas fraquezas, que Ele já foi tentado como nós somos tentados, não é
não é difícil se aproximar dele para receber essa misericórdia, essa graça que nós precisamos. Pergunto para vocês. Cláudia, quando você está doente, você vai para que tipo de pessoa? Para o médico. Raquel, quando você precisa de arrumar o jardim lá na sua casa, que tipo de pessoa você chama? Um jardineiro. João Marques, se precisa dar uma limpada bruta lá na sua casa e você quer contratar um profissional, que tipo de profissional é esse? Ele olhou para a mãe dele, e aí, mãe? Quando a gente precisa de uma ajuda específica, a gente chama um profissional, um determinado tipo de pessoa que nós confiamos que é capaz de fazer aquele que tem poder de nos ajudar. Quando nós estamos passando por aflição, quem é que nós procuramos? Se soubéssemos o quanto os ouvidos do nosso Deus estão atentos às nossas necessidades, talvez Deus fosse a primeira pessoa que todos nós aqui buscaríamos. Um outro princípio, peça ajuda a outras pessoas. Seres humanos não foram criados para viverem sozinhos. Nós somos codependentes uns dos outros. Deus nos incentiva a viver em comunidade. Porque pior que sofrer, gente, é sofrer sozinho. Salomão, ele escreveu, Eclesiastes 4, versículos de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí Paulo escreve em Gálatas 6:2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Deus. Para os romanos, Paulo disse: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E em Cristo nós somos uma nova criatura e pertencemos a uma nova família, cujo Pai é o próprio Deus. Desfrute disso, mas não se esqueça. O sofrer ou não sofrer não é uma opção. O sofrimento nesse mundo, ele vai te abraçar. Uma hora ou outra, mais forte ou menos forte, vai te abraçar. O sofrimento, ele faz parte da experiência humana. E a palavra de Deus, ela nos deixa avisados quanto a isso. Nós precisamos estar preparados para o sofrimento, ainda que nós não saibamos exatamente qual será o sofrimento. O apóstolo Pedro, ele escreveu: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mesmo com os avisos, que nós somos falhos. Sim, muitos de nós ainda somos pegos de surpresa. Alguma vez você já orou assim? Se o Senhor permitir que a aflição ou sofrimento chegue à minha vida hoje, ajude-me a estar preparado biblicamente para enxergar cada pessoa e acontecimento como um presente vindo de tuas mãos. Por favor, me ajude a estar pronto. Por causa de tanta besteira que a gente ouve no meio evangélico, é até possível que a gente esteja contaminado de um pensamento de que, porque nós somos de Jesus, tudo vai dar certo. E para alguns isso até significa, vai dar tudo certo, ninguém vai sofrer nisso não. Será que é isso mesmo? Um teólogo de renome nos nossos dias, ele disse o seguinte:
a despeito dos maiores esforços empregados por aqueles que propõem o evangelho da saúde e da prosperidade. É fato que os cristãos ficam velhos e enrugados. Eles contraem câncer e doenças do coração, ficam surdos, cegos e finalmente morrem. Em muitas partes do mundo, os cristãos têm que enfrentar a destruição da fome, a calamidade da guerra, a sutil coerção da corrupção. Isso não quer dizer que Deus não intervém algumas vezes em benefício do seu povo de formas extraordinárias. Isso quer dizer que nós também vivemos em um mundo caído e não podemos escapar de participarmos do mal e do sofrimento. Nem sempre há uma ligação direta entre o sofrimento e o pecado individual. Os 3 primeiros conselheiros de Jó, o que eles achavam? Por que Jó estava sofrendo? Porque ele estava em pecado. É o que eles achavam. E na época de Jesus, as pessoas ainda pensavam assim. Os discípulos de Jesus perguntaram o que para Jesus? Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que ele nascesse cego? Eu creio que ainda há pessoas que pensam assim em nossos dias. Como se não houvesse espaço para o sofrimento acontecer, mesmo quando nós somos inocentes. E melhor do que qualquer teólogo dos nossos dias é ouvir dos apóstolos. Pedro escreve o seguinte: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, inocente, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Não se surpreendam quando, por motivo de sermos seguidores de Cristo, o sofrimento aparecer. Se você, inclusive, está sofrendo porque está sendo perseguido, porque é cristão, sabe qual é a perspectiva da Bíblia sobre isso, de Deus? É que você é um bem-aventurado. E nos nossos ouvidos que tem dificuldade de ver Deus na equação da vida, isso dói. Inclusive, pensando numa outra passagem, a perseguição faz parte das bênçãos de Deus para a nossa vida, quando ele fala para Pedro: vocês terão 100 vezes mais mães, pais, terras e perseguição. Pelo fato de você estar indo atrás de mim, Cristo, pregando o Evangelho. Faz parte das bênçãos já nesse mundo a perseguição. Isso é paradoxal. Oi. Desde a década de 70, a igreja evangélica tem sido bombardeada com falsos ensinos sobre a teologia da prosperidade, a teologia da cura e do céu aqui na terra, contrariamente ao ensino das Escrituras. Para muita gente, o que Deus queria fazer é só montar um paraíso para a gente aí, e que tudo vai dar certo, que nós não vamos ter nada, e se tiver, porque você não tem algum pecado. Isso é uma cabeça do pessoal das igrejas, está cheio disso. E tem versículos que falam: no mundo tereis aflições, todo aquele que viver piedosamente em Cristo será perseguido. Olhar para outras nações, para ver o que está acontecendo, perseguição, morte. Então a gente tem que descobrir um pouco a nossa mente desse lixo que vem de ensinos de algumas igrejas. Uhum. Então a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é: nós vamos sofrer. E a segunda memória que você precisa ter, é algo que você precisa se lembrar: Deus não é somente justo. Você já pensou se ele fosse exclusivamente justo? Se ele também não fosse bondoso, gracioso, misericordioso, paciente? Bastava um pecado e você está no inferno. É exatamente isso. Isso é justo. Mas Deus não é somente justo.
com toda a sabedoria que Ele tem, Deus usa das circunstâncias para favorecer a razão pela qual nós vivemos. Ele quer que nós sejamos felizes, mas pela definição dele de felicidade. O que Ele quer é que nós nos conformemos à imagem e semelhança de Cristo. Nada acontece por acaso, está tudo sob o controle de Deus. Um Deus que não presta contas para a gente. Um Deus que inclusive nem precisa de nós. E um Deus que fará o que for necessário para cumprir com os propósitos que Ele tem. Paul Triplett disse o seguinte: qual é o propósito de Deus para mim? É encher minha vida com experiências agradáveis? Qual é o bem que Deus está fazendo em minha vida? E a vida abundante que a Bíblia promete? Mais uma vez, é muito comum vermos os propósitos e as promessas do Evangelho em termos de nossa felicidade pessoal. Nós nos esquecemos de que o Evangelho tem mais a ver com a vida do reino de Deus do que com a nossa satisfação individual. O maior objetivo de Deus, o bem principal que Ele nos oferece, é nos livrar das amarras dos nossos desejos malignos e nos fazer participantes em sua natureza divina. Ele está transformando o nosso coração, como vivemos e qual fruto nós produzimos. O foco dele é eterno e espiritual. Então, se quisermos reagir bem ao sofrimento, nossa perspectiva sobre o sofrimento precisa ser a de Deus. Ontem eu estava numa escola, num evento de escola dos meus filhos, e no meio do evento começou uma chuva muito forte, não teve condições daquele evento continuar. Eu encontrei 2 pessoas que trabalham na escola e essas 2 pessoas estavam sofrendo pela forma e pelo conteúdo do que algumas pessoas disseram para elas. Uma delas estava quase chorando. O que você pensa do sofrimento? De que forma o sofrimento ele serve ao cristão? E esse é outro ponto que a gente não pode se esquecer. Que o sofrimento é um instrumento divino para que você aprofunde, para que nós aprofundemos a nossa caminhada com Deus. O sofrimento ele nos ajuda a abrir as portas do coração para Deus. Se você foi vítima de alguém, considere essas promessas bíblicas. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa, dá-me vida. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Algumas vezes as pessoas me perguntam o que eu acho de memorização das Escrituras. E eu acho que todos nós devemos fazer isso, apesar da dificuldade que cada um, talvez diferentemente, tenha disso. Imagine você numa situação de aflição e poder se lembrar de alguma promessa de Deus. Outro, você nunca deve se esquecer que em Deus podemos confiar. E eu já disse que uma das razões pelas quais alguém pode não confiar em Deus é pela falta de conhecimento das Escrituras, falta de intimidade com Ele. Mas uma outra possibilidade é não acreditar que Ele realmente quer nos conduzir para um lugar melhor no nosso relacionamento com Ele. A fé em Cristo, no poder que Ele tem, muitas vezes, na Bíblia, é a base pelo qual as pessoas foram curadas. Jesus, cura, eu preciso, está curado. Jesus, cura, está curado. Vocês já pensaram nisso? Também não se esqueçam que o Redentor está à disposição e disponível para confortá-lo. Eu já contei para vocês a história da minha filha que nasceu e morreu em 2012. E no dia que ela faleceu, nós fomos para uma pediatra, para uma consulta padrão,
E a pediatra viu ela ofegante, a oxigenação estava muito baixa e falou, olha, vocês precisam ir para o hospital. E ela tinha dito, em outras palavras, indiretamente, a filha de vocês morre hoje. E realmente, 3 horas depois que a gente estava no hospital, a nossa filha, ela morreu. Apesar de todo o sofrimento. Eu e a Karen, nós não nos esquecemos que Jesus estava conosco, assim como estava com a nossa filha também. Eu falo bastante isso. Eu agradeço a Deus por me dar suficiente conhecimento para ter passado por aquela aflição, aquela provação. Não que nós tenhamos acertado em tudo, mas eu louvo a Deus pela forma como Ele nos ensinou a passar por aquilo. Outra coisa muito importante para não se esquecer, e tudo isso para nos ajudar, se lembre, tudo isso para nos ajudar a reagir bem ou saber o que é reagir bem. E para que a gente possa suportar o sofrimento de forma positiva, de forma a agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que esse texto promete para a gente é que não existe tentação maior do que as nossas forças. Sempre há um escape. Por que eu estou enfatizando na tentação? Porque o sofrimento, ele pode ser muito maior do que você pode aguentar. O sofrimento pode. A tentação nunca será maior do que você pode suportar. Essa é a promessa desse texto. Deus, ele sempre providencia uma forma para nós não pecarmos. Sofrimento, gente, pode ser que a gente morra. Mais sofrimento é um instrumento de avaliação do coração. É uma oportunidade para avaliarmos o nosso coração. Quando você está numa tribulação, quais são os seus desejos? Qual é a sua principal preocupação? É o seu sossego? É a sua paz? É a justiça que você acredita ser a correta? É o seu respeito? É a sua honra que está em jogo? A esperança no meio do sofrimento vem, em parte, por causa da alegria de identificar coisas que Deus quer mudar em nós. As aflições nos oferecem a oportunidade de cuidadosamente avaliarmos nossos desejos. Nossos desejos são centrados em nós mesmos ou centrados em Deus? Será que você poderia, honestamente, dizer que a sua principal preocupação é a glória de Deus? É o desejo de estar mais perto de Deus, de Cristo? Quando eu erro o alvo, quando eu acredito que o sofrimento tem a ver mais com os meus desejos do que com os desejos de Deus, nós perdemos a oportunidade de enxergar os lugares no meu coração que precisam ser trabalhados, que precisam ser feitos conforme a imagem de Cristo. Porque lembre-se, Cristo não é somente o alvo da nossa caminhada, Ele também é o caminho. Ainda que justiça, paz, respeito e muitas dessas outras coisas sejam boas e, claro, desejáveis, elas não devem usurpar o lugar de Cristo no trono do nosso coração. Vou colocar respeito, vou colocar honra. Não, é Cristo que tem que estar lá. Essas coisas, elas são boas, mas elas não existem para que o mundo gire ao redor da minha vida. Tudo tem a ver comigo, tudo tem a ver com o meu respeito, para que a minha vida seja como eu quero que ela seja. E se você ainda não entendeu o propósito de tudo isso aqui, desse curso, até dessa igreja, ou do porquê Deus designou alguns para apóstolos, como João, Tiago, Pedro, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, saiba que Deus quer preparar cada um de nós para a obra do ministério.
não é para a obra do desejo de cada um de vocês, para a obra do ministério, daquilo que Ele tem, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Jesus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo, não minhas. Nós precisamos, em verdade e em amor, crescer em Cristo. Precisamos trabalhar juntos em harmonia, ajudando uns aos outros, a quando, em meio ao sofrimento, enxergar a luz de Cristo e caminhar em direção a ela. Talvez voltando à sua pergunta, Robson, chega um momento em que essas indagações talvez já começam a ser entendidas, não por um, por dois ou por três, mas por mais, como murmuração. E talvez a pessoa simplesmente se justifique. Não, eu ainda estou num momento de honestidade com Deus. Quando o testemunho do povo de Deus está vendo, não, isso não é mais honestidade com Deus. Já passou do ponto. Eu sei que fica tênue, mas é alguma coisa que a gente vai precisar lidar enquanto igreja. Porque parte do nosso trabalho é ajudar uns aos outros a enxergar a luz de Cristo. E o que pior se num sofrimento, como foi com Noemi, e a gente viu quando estudou isso em Ruth, a minha tese é de que o sofrimento dela foi que deixou as coisas nubladas, para que quando ela chegasse lá, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Ela sofria. O sofrimento que ela teve a impediu de ver que do lado dela tinha quem ela precisava. Eu voltei de mãos vazias. Deus, eu saí com as mãos cheias, mas voltei de mãos vazias. Não, ela voltou com as mãos cheias. Porque o sofrimento é capaz de fazer isso na nossa vida. Quando a gente sofre, a gente quer se isolar. E talvez esse seja mais um paradoxo do nosso coração pecaminoso. E eu não estou dizendo que ficar sozinho seja ruim, mas estou dizendo que talvez esse momento seja o melhor momento de você tanto correr para Cristo, quanto abrir seu coração para alguma pessoa que você acha que pode te ajudar. Não sofra sozinho. Em outras palavras, a gente está falando de como o sofrimento pode dar essa oportunidade, a gente precisa avaliar para chegar mais perto de Cristo. Então ele pode nos ajudar a perceber a necessidade de ajustar a nossa vida exatamente para que nós vivamos de acordo com o propósito pelo qual nós fomos criados. Vocês já perceberam que algumas reflexões, algumas considerações, como eu tinha dito, elas só vêm quando a gente sofre? Meu filho roubou meu cartão de crédito. Eu devo ou não denunciá-lo? Minha esposa me traiu. O que Deus pensa sobre o divórcio? O que Deus pensa sobre o novo casamento? O que Deus pensa sobre perdão? Minha amiga descobriu que está grávida de um filho com síndrome de Down. Ela pode abortar? Minha avó teve um acidente de carro e ficou surda. Será que ela é capaz de entender o evangelho agora? Meu sobrinho, ele precisa de um remédio que no Brasil é proibido, mas na Europa é permitido. Eu posso importá-lo? Tem questões que só aparecem no nosso sofrimento, em situações de dificuldade. E lembre-se, o sofrimento ele tem um fim. É verdade que o sofrimento, alguns sofrimentos, eles durarão a vida terrena toda, mas nunca a vida eterna toda. O sofrimento, ele tem um fim. E talvez aqui os mais velhos, eu já me encaixo acho que neles, não sei, eu digo sim. A gente sabe melhor do que os mais novos, mas a vida é curta. A vida é curta. E quanto mais talvez a gente se aproxime de uma idade que parece ser o fim, talvez melhor a gente saiba contar os nossos dias. Mas seja você mais velho ou mais jovem,
Lembre-se que o sofrimento, para aqueles que creem em Cristo, se encerra no final da vida aqui na terra. E por fim, a vida cristã é uma missão. Então lembre-se de encará-la como missão. Jesus ele fez um convite. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E se você, como eu, deseja acompanhar Jesus, perceba o que tem que ser feito, é negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir a Cristo. E como cristãos nós somos convidados a imitar a Cristo, não é por menos que Paulo, quando ele diz para ser imitador, ele falou o quê? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, entender isso e fazer isso, nós nos tornamos bons exemplos para que outras pessoas, imitando a nossa conduta, chegue mais à maturidade que Cristo quer de nós. Lembre-se, nós estamos em meio a uma grande nuvem de testemunhas, como disse o autor de Hebreus. Para alguns, lidar com o passado é bastante difícil. É como segurar a porta de um armário que está todo bagunçado, mais ou menos assim. Mas a gente não pode deixar o armário bagunçado. A gente precisa organizá-lo, a gente precisa se assegurar que as coisas que são boas fiquem nesse armário, as coisas que são ruins saiam desse armário. E somente a Bíblia para acertarmos o que é bom e o que é ruim e fazer isso de forma apropriada. Nosso tempo já terminou, mas tem aí no finalzinho do esboço que eu deixei com vocês, algo para vocês refletirem. E do outro lado da folhinha também tem essas perguntas de autoavaliação. Talvez 1 ou 2 comentários no máximo, gente, se tiverem. Eu sempre tenho. Porque assim, eu acho que é bom lembrar disso, porque o que eu tiro da lição é que não há melhor lugar do que no sofrimento. Não há melhor lugar para crescer no conhecimento de Cristo. Se eu estou sofrendo com Cristo, não há melhor lugar para estar. Porque é nesse sofrimento com Cristo onde eu vou lembrar de todas essas coisas, onde eu vou ter a minha fé alimentada pelo que Ele está fazendo, pelo amor que eu estou sentindo dele, mesmo dentro do sofrimento. Então, assim, o que eu não quero da minha vida cristã e dentro da comunidade cristã, das pessoas ao meu redor, é entender o sofrimento delas como uma falta de fé, ou entender o sofrimento delas como elas não estão compreendendo isso. Não, porque talvez elas estão compreendendo isso. Talvez aquele momento de sofrimento é o momento onde Deus está trabalhando na vida dela, e eu posso me juntar a ela, como você disse, de estar do lado dela, caminhando com elas nesse sofrimento, para que ela possa realmente não deixar de ver essa luz, né, no final do túnel. Então, assim, quando eu escuto isso, eu não escuto uma mensagem de você no sofrimento, você tem que lembrar que aqui você está aqui, porque Deus... não, às vezes Deus quer que eu esteja aqui mesmo, nesse momento do sofrimento. E aqui, nesse momento, eu estou crescendo com Ele mais. Mais alguém? E para mim, a fé e a esperança, ela só é colocada em prática quando a gente passa por dificuldades. Outra coisa que é importante também é não só olhar para o nosso sofrimento, mas perceber o sofrimento dos outros também. Né? Porque quando a gente ajuda outras pessoas que estão sofrendo, você muitas vezes é curado, você se sente bem. A tese de 2 Coríntios 1 é essa. O sofrimento, as aflições que nós passamos, elas servem para consolo daqueles que agora sofrem. A nossa experiência é um instrumento de Deus. O nosso sofrimento é uma experiência, é um instrumento de consolo de Deus para que outras pessoas sejam consoladas, de fato. Sobre o último, não sei se aqui tem um paralelo que pode ser feito, isso é uma pergunta. Se no sofrimento de Jesus na cruz, ele perguntou a Deus, por que me abandonaste? Seria justo, então, se justificar? Não, então sofrer é... Não, é
É bom sofrer? Sofrer não há problema em sofrer, porque Jesus mesmo sofreu e sentiu o peso do sofrimento ao ponto de perguntar a Deus esse questionamento. Será que é certo fazer essa comparação? Porque A pergunta é se é bom sofrer? Não, a pergunta é, se naquele momento na cruz Jesus perguntou o sofrimento dele, Deus, por que me abandonaste? Eu posso então olhar para isso e dizer, então tá, então no meu sofrimento eu também posso questionar Deus. Porque Jesus mesmo questionou a Deus na cruz. Esse paralelo pode ser feito? Pode, claro. Eu acho que sim. Ainda que esse é um ponto onde aparentemente, pelo menos na teologia, a gente identifica como o derramamento dos pecados agora em Cristo. E por causa disso, filho, com o pecado eu não coaduno. Exato. Tá? Apesar de ser isso, eu penso o seguinte: as perguntas feitas honestamente, elas são sempre apropriadas. O perigo que nós temos é de responder às nossas próprias perguntas e tomar um caminho e ficar dizendo, não, Deus está dizendo para mim, mas Deus não disse nada ainda, você nem escutou ele. E a pessoa toma aquilo para ela a ponto de, no final, olha, não quero saber, porque você nem acredita que eu estou sofrendo direito. Não é que você não está sofrendo direito, é que eu estou vendo você indo por um caminho que nem Deus quer que você vá. E aí a pessoa se fecha, se tranca e ela vai para um lugar mais distante de Deus. Aí a paciência de Deus talvez seja que lá na frente essa pessoa, se eu tivesse escutado o instrumento de Deus que chegou para mim antes, para avaliar pelo menos o que aquele irmão estava me dizendo. E pode ser também que fosse o contrário. Essa pessoa interpretou errado o sofrimento ou os questionamentos dessa pessoa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, certo? Tá bom, gente. Eu vou orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, mais uma vez, mostra para nós que o sofrimento é real, que o sofrimento existe. A gente nem precisava da Tua palavra para saber que ele é real. Mas a gente precisa da Tua palavra para saber como proceder diante do sofrimento. Por isso, nos ajude, Senhor, conhecendo a Tua palavra, discernindo o que é certo e o que é errado. Nos ajude. Nos ajude a estarmos preparados para isso. E eu diria, Senhor, nos ajude a conhecermos mais o Senhor cada dia mais, para que isso não nos pegue de surpresa e quando sofrermos, nós saibamos, Pai, responder de forma apropriada, a glorificar o Teu nome, a dar louvor e talvez, Pai, por tudo isso, o Seu nome ser melhor anunciado àqueles que ainda não Te conhecem. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.